Hoje eu quero começar um novo assunto com você. Quero falar sobre intimidação. Por quê? Porque agora que você sabe que Deus usa os improváveis, aí Satanás, que tem estratégias, vai querer te intimidar para que você não seja usado por Deus. Para que você não prospere, para que você não desfrute da bondade do Senhor, ele vai querer te intimidar. Então, durante esses próximos domingos aqui, pelo menos hoje e mais 3 domingos, nós vamos falar sobre isso, sobre as ocasiões que Satanás usa para te intimidar. E você ficar com medo, se recolher, recuar e deixar de desfrutar da bondade, da prosperidade, da paz, da alegria, da satisfação que Deus tem para você. Para falar sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis. Eu vou começar lá por Gênesis e eu quero ler com você Gênesis 1. Nós já lemos muitas vezes esse texto. Eu gosto muito dele, porque ele mostra para nós qual é o motivo real porque Deus fez o homem. Está lá em Gênesis 1, versículo do 26 ao 31. Acho que vai passar aqui, não vai? Os meninos vão colocar já aqui. Diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes. Poder sobre o que, gente? Sobre os peixes. Eles terão poder sobre as aves. Sobre o que? Aves. Sobre os animais domésticos e selvagens, sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Repete comigo: dominem. Dominem. Tenham poder, mais uma vez ele repete, tá? Não estou lendo o mesmo versículo não, é o versículo seguinte: e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem. Eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam no chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Assim passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Bom, o que nós vemos aqui? O 6º dia, Deus criando o homem. Deus criou o homem e deu a ele uma identidade. Que momento que Deus dá a ele uma identidade? Quando Deus diz: olha, eu vou fazer o homem e ele será parecido com Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então o homem não criou parecido com nada. O homem foi criado parecido com Deus. Isso é identidade. Deus deu uma identidade para o homem, sim ou não? Aí a próxima situação é o que Deus espera do homem. O que Deus espera do homem? Que ele cresça e se multiplique. O Senhor diz: olha, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Ele deve crescer e multiplicar. Esse é um comando do Senhor: cresça e multiplique. E por último, Deus dá ao homem autoridade. E autoridade para quê? Fala comigo: para dominar. Dominar. Mas veja bem, você já ouviu eu dizer isso. Não é para dominar sobre outro homem. Deus deu autoridade para o homem para ele dominar sobre o ambiente que ele vivia. Inclusive, Deus cita por mais de 2 vezes que ele deve dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais domésticos e selvagens, e os que se arrastam. Quer dizer, Adão tinha agora uma identidade, porque ele era parecido com Deus, ele tinha uma missão, crescer e multiplicar, e ele tinha também um propósito para estar ali. E um dos propósitos dele estar ali é ele dominar sobre todos os animais. Sim ou não? Amém? Até aqui está tudo certo, né? Aí você já conhece também, a partir do homem Deus faz a mulher, inclusive mulheres, já estava me esquecendo, dia 8 foi o dia das mulheres, não é? Fica de pé aí, só as mulheres agora é o seu momento. Dá aquela jogada no cabelo, olha aí, mulheres abençoadas. Né? Você sabe que eu ouvi uma coisa que eu achei interessante.
mais de 50% da população é mulher. E os outros 50% vieram das mulheres. Quem que é a dona do mundo, então? Hã? Mas eu quero dizer para você que você é especial. Você é a mulher que a Bíblia chama de cristal. Olha só, cristal. Né? Quero declarar sobre você saúde, prosperidade, paz, boas noites de sono. Quero, em nome de Jesus, declarar aqui que esse ano você não vai ter cólica. Você vai vencer essa maldição em nome de Jesus. Agora os homens, assim, do jeito que você está, as mulheres vão ficar quietinhas. Só os homens vai dar uma salva de palmas para elas. Aleluia! Deus abençoe. Pode sentar, mulheres. Sabe que eu fiz tudo isso? Não quero falar mal de Eva. Mentira. Mas aí, de Adão veio Eva. Um dia a serpente aparece para Eva e faz um questionamento, coloca uma dúvida. A partir da dúvida, não vou entrar aqui nessa questão, mas a partir da dúvida, Eva, juntamente com o sacerdote, o homem, agora se tornam incrédulos, entra em incredulidade, por causa da dúvida que a serpente colocou no coração de Eva. Agora Eva permite que a incredulidade entre. Depois da incredulidade, a desobediência. Foi exatamente esse o caminho. Dúvida, incredulidade, desobediência. É isso que acontece com a gente, até hoje. Primeiro o Senhor coloca a dúvida, depois a incredulidade e por último a desobediência. Sobre todas as coisas. O casamento está ruim, o diabo vai e põe dúvida. Será que compensa ficar casado? Melhor você experimentar outra mulher antes de separar. Aí ele começa a ficar incrédulo em relação ao casamento. Por último, a desobediência. É isso que acontece em relação aos dízimos, os dízimos e as ofertas. Ele põe dúvida. Será que isso aí vai realmente ser destinado para a obra de ampliação aqui da igreja? Será que paga água, paga luz, ou será que tem alguém se aproveitando disso? Aí você fica incrédulo, por conta da incredulidade vem a desobediência. Esse é o caminho do pecado. O nome disso é lei da primeira menção. A primeira vez que acontece o pecado obedece esse caminho. E é assim todas as vezes. Sempre é desse jeito. Então agora o homem e a mulher que tinha, fala comigo, identidade. Tinha autoridade e tinha uma missão, perde tudo isso por causa do pecado. Agora, tudo isso que o homem tinha, ele passa para o pecado e a morte. Antes, quem dominava sobre os animais era o homem, que era imagem e semelhança, e tinha missão de multiplicar, tinha missão de dominar, mas agora, por causa do pecado, ele pega a identidade, ele pega a missão, ele pega a autoridade e dá tudo na mão de Satanás. Agora não é mais o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, que domina, que tem identidade, que tem autoridade. Mas tudo isso foi entregue para Satanás, e por ter sido entregue a Satanás, o domínio agora sobre a terra é do pecado e da morte. Tanto é verdade isso, que logo após o pecado de Adão e Eva, a Bíblia mostra para nós que Deus se reuniu com a Trindade e decidiu que o homem precisava de uma cobertura. Então morreu um cordeiro para que ele pudesse cobrir Adão e Eva, sim ou não? Você vê que já começou a derramar sangue. Começou a morte. Não havia morte antes disso, mas por conta do pecado houve morte. Por quê? Nós já aprendemos aqui também, quando nós falamos lá atrás, que para haver remissão dos pecados, precisa que haja derramamento de sangue. Precisou que houve o derramamento de sangue do cordeiro, para que agora Adão e Eva fossem perdoados e ele pudesse viver, só viver, porque a autoridade foi perdida. Tá certo até aqui? Recapitulei só, tá, gente? Não iniciei nenhuma ideia nova aqui. Só recapitulamos o que nós estamos aprendendo ao longo dos meses. Agora, a Bíblia mostra ainda para nós que Deus não desiste da humanidade.
o homem entrou num caminho, numa vibe de pecado, de desgaste, de mentira, de traição, de horror. O Senhor olha e fala assim, nossa, não dá, vou ter que diminuir a idade deles. Por vivendo 900 anos desse jeito aqui, só a família de Adão vai destruir a terra. Então agora o homem não vai passar de 100 anos. Aí Deus ainda olha e fala, nossa, está tudo errado. Vou ter que destruir tudo, vai ficar só uma família. A família mais justa que tem. Noé, a esposa e os 3 filhos. Depois houve um dilúvio na terra toda. Não foi só lá não, na terra toda. Por que foi na terra toda? Porque depois do dilúvio apareceu um sinal que era o sinal da aliança. E esse sinal era o arco-íris. E o arco-íris tem no mundo inteiro. Portanto, o dilúvio foi para o mundo todo, assim como a aliança foi para o mundo todo. Aí o Senhor agora cessa aquela chuva, o dilúvio, as águas descem, Noé desce da arca. O que o Senhor diz para Noé? Cresce, multiplica e enche a terra, e exerça domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e todos os animais. É o segundo começo, uma nova oportunidade. A Bíblia mostra para nós que um dos filhos de Noé era uma ovelha negra. Foi por um caminho ruim. A partir dele, os semitas, que era descendente de Sem, se torna agora perseguidor dos outros irmãos, que eram os homens de Deus. Novamente, os homens agora se reúnem para fazer uma torre, para chegar aos céus. Deus olha tudo aquilo e fala, nossa, está ruim de novo. Esse povo não tem jeito. Aí Deus se arrependeu de ter feito o homem. Falou, nossa, o que eu fui inventar de fazer o homem? Aí ele escolhe dos mais improváveis um homem chamado Abrão. De tudo aquele povo ruim, ele encontra Abrão. Fala, Abrão, sai aí desse meio desse povo, sai dessa parentela, esquece tudo, está tudo errado aí. Abrão fala, mas para onde eu vou? Vai para onde eu te mostrar. Eu não decidi nada, vai andando. Vai andando, eu te mostro. Aí ele junta Abraão e fala assim para Abraão, olha, eu vou fazer de você um povo novo. Você precisa crescer, multiplicar e encher a terra. E domine. Domine sobre o quê? As aves do céu, os peixes do mar e todos os animais. Nós conhecemos esses textos que eu disse para você como os 3 começos de Deus. Sim ou não? Já falei isso aqui. Os 3 começos. Começou com Adão, começou com Noé e começou com Abraão. Mas mesmo assim eles não adquiriram, não tomaram o domínio que Deus havia dado para Adão. Qual que é a saída agora? Deus reúne com Jesus e fala, olha, mandei Adão. Você viu o que deu. A mulher lá juntou com Adão, aí fui conversar com Adão, Adão já falou que foi a mulher que eu dei para ele, fui conversar com a mulher falou que foi a serpente, então no final tudo é minha. Aí fui e arrumei Noé, você viu lá, né? Noé, gente boa, homem justo, fiel em todas as coisas, mas tinha o filho dele, meu Deus, aquele menino, hein? Aí deu errado, comecei com Abraão, olha aí, ó, tá ruim de novo. Só tem um jeito, se você for para lá. Porque você vive comigo, você anda comigo, você me conhece, e eu tenho certeza que você vai desempenhar um bom papel lá embaixo. Fechado? Fechado? Pode descer. Você já ouviu essa história desse jeito? Sim ou não? Pode descer. Jesus agora vem à terra, chega lá na terra, o que Jesus precisa fazer? Tomar de volta a identidade que o homem tinha perdido, sim ou não? Qual é a identidade? Imagem e semelhança. Ele precisa também crescer e multiplicar, e ele precisa também exercer domínio. Mas domínio sobre o quê? As aves do céu, os peixes do mar e os animais. Ele tem um desafio pela frente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só as mulheres, sim ou não? Sim. Só os homens, sim ou não? Sim. Opa, os homens ganhou. Depois eu dou uma chance para vocês de novo. Agora, Jesus vem à terra e ele tem um desafio. E você sabe que ele dá conta do desafio? Ele agora recobra a identidade, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele agora
começa a multiplicar, mas é lógico, essa multiplicação não era da relação sexual. A multiplicação era multiplicar gente igual a ele. Por exemplo, o Gabriel está aqui, ó. Esse garoto aqui, ó, tem 13 anos. 13 anos. Batizou dia 16 de dezembro. E aqui desse lado tem o Luiz. Marcos Luiz. Marcos Vinícius. Eu brinco assim mesmo. Aqui tem o Marcos. Marcos, quem te trouxe na igreja? Gabriel. O que o Gabriel fez? Multiplicou. Ele não é casado, ele não tem esposa, ele não está longe ainda de ter. A mãe já falou, não tem mesmo não. Mas ele multiplicou. O que Jesus fez? A mesma coisa, multiplicou. Primeira coisa que ele fez foi arrumar 12 discípulos. Ele multiplicou. Ele tem agora identidade, porque ele é filho de Deus. Ele tem identidade. Ele tem revelação da identidade dele, porque ele estava à direita do Pai, então ele sabe quem é ele. Ele vem à terra e multiplica muitas vezes. Ele está ali na beira da praia, tem 3.000 homens ouvindo ele. Depois tem 5.000 homens ouvindo ele. E ele prega, e depois de 12 discípulos vai para 70 discípulos, e a coisa vai multiplicando. Então ele tem identidade e ele multiplica. O que ele precisa agora? Dominar. É isso que eu quero mostrar para você. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Olha o que a Bíblia diz. Você também já conhece esse texto aqui. Mateus 26, versículo 69. Diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não, nem sei o que você está dizendo. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também, é amigo de Jesus, o Nazareno. E Pedro negou outra vez, com juramento: Eu juro que eu não conheço esse homem. E daí a pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um dos 12 dele, pois a tua face te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Você já conhece esse texto, sim ou não? A Bíblia fala que Jesus já tinha antecipado para Pedro: Pedro, você diz que me ama? Mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus é capturado, levado para ser morto. Pedro vai andando ali pelos cantinhos, olhando Jesus. Quando ele chega num lugar, uma mulher olha para ele e fala assim: esse aqui também é amigo dele. Ele fala: não. Amigo de Jesus? Não conheço não. Aí ele fala: ufa, aceito. Galo nenhum canta na primeira vez que ele negou Jesus, sim ou não? Galo nenhum canta. Ele está ali no cantinho, desce para um outro ambiente, ele está ali, outra mulher. Mulher é uma vez, né? Ela repara. Mulher reparou? Eu já vi você com mestre. Esse aí, Você quer ver? Esse aqui, não lembro o nome dele, mas ele era amigo de Jesus. Aí o que Pedro fala? Eu juro, não sou, não conheço. Eu estou aqui só para ver, eu juro. Segunda vez que ele negou, galo nenhum cantou. Ele vai para um outro lugar. Chega lá no outro lugar, aí um grupo agora já é um grupo. Aqui, esse aqui, Esse aqui, anda com ele a cara dele, é do jeitão dos que andam com Jesus. Aí Pedro pragueja. O que é praguejar? Ele xinga. Que droga, eu já falei, sai de mim. Vocês são tudo um bando sem vergonha. Para de ficar falando, não conheço esse homem não. Nunca vi. A terceira vez. Quando é a terceira vez que ele nega, o que acontece? O galo cocorocou. O galo cantou. Pela terceira vez o galo cantou. Por que o galo não cantou na primeira vez? Por que o galo não cantou na segunda vez? Por que o galo cantou na terceira vez? Sabe por quê? Porque Jesus veio para exercer domínio sobre as aves.
Olha aí. Foi dado para Adão. Adão não conseguiu, pecou. Foi dado para Noé. Noé não deu conta. Foi dado para Abraão. Abraão não deu conta. Aí Jesus teve que vir para quê? Para ter identidade, para multiplicar e para exercer domínio sobre as aves do céu. Olha, a Bíblia continua dizendo, em outra ocasião, Jesus estava com os discípulos e ele estava à beira do mar pregando para a multidão. A multidão foi empurrando ele. Ele foi entrando cada vez mais para o fundo do mar. Olhou para o lado e viu um barquinho. Falou assim para o barqueiro: ó, faz o seguinte, eu vou entrar no seu barco, você me leva mais para o fundo, que o povo está ficando ansioso, está vindo, ó, a água já está no meu tornozelo aqui. Ele entra no barquinho, vai lá para o fundo, e de lá do barquinho ele prega. Quando acabou a pregação, ele olhou para o barqueiro e falou para o barqueiro: pode jogar a rede. Vamos mais para o fundo. Joga a rede. Ele falou: não, eu pesquei a noite inteira, o mar não está para peixe. Essa hora aqui, a água já esquentou, os peixes estão tudo para o fundo. Joga a rede. Olha, eu vou jogar porque você está falando, mas não vai pegar nada. Ele joga a rede, começa a puxar, vem tanto peixe, que o barqueiro tem que assobiar: ô, outro barco, tem muito peixe aqui. Mas como é que pode? Os caras eram pescador. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Agora Jesus manda eles jogar a rede e eles pescam tanto peixe que eles não dão conta de puxar. Eram pescadores profissionais, experientes. Por que isso acontece? Porque Jesus veio para ter identidade, Jesus veio para multiplicar e Jesus veio para dominar sobre as aves e sobre os peixes. Em outra ocasião, os discípulos olham Jesus lá da praia mais uma vez, fala assim: ó, tem peixe aí? Os discípulos falam: não, hoje está ruim. Os discípulos nem sabiam que era Jesus. Estava nevoeiro, eles não sabiam que era Jesus. Jesus já tinha morrido. Era uma aparição de Jesus agora, ressurreto. Jesus fala assim: ó, faz o seguinte, joga a rede para o lado direito. Aí, meu irmão, onde vocês estão? Joga para o lado direito. Para o lado direito, o barco tem o quê? 2 metros de largura, daqui na parede. Eles estão jogando do lado esquerdo, agora é para jogar do lado direito. Quer dizer que os peixes não estão aqui, mas estão ali. Por que Jesus manda eles jogar do lado direito? Porque Jesus tinha autoridade sobre as aves e sobre os peixes. Agora, para arrebentar com a inteligência da gente. Uma ocasião, Pedro fala assim: olha, eu preciso pagar uma conta. Eu tenho que pagar uma conta, mas não tem dinheiro. Jesus fala assim: então faz o seguinte, pega a sua varinha e vai pescar. Joga a isca, um peixe vai morder, você tira esse peixe, volta para cá, pega a sua faquinha, abre o peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Essa moeda é o suficiente para pagar a conta. Fala se isso não é loucura? Faz sentido? Faz sentido um peixe continuar vivo com uma moeda dentro? Agora, quem que pôs a moeda dentro do peixe? No valor que tinha que pagar. Não era qualquer moeda, não. Era a moeda certa. E o peixe estava nadando com a moeda dentro. Agora Pedro vai lá, pesca e arranca a moeda. Sabe por que tinha uma moeda dentro do peixe? Porque Jesus, ele veio agora para ter autoridade sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Todos os peixes. Olha, a autoridade agora está vindo por intermédio de Jesus. Continua prestando atenção que você vai saber onde eu quero chegar. Por último, Jesus tinha que entrar em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade. Ele tinha que entrar em Jerusalém. Só que o profeta tinha profetizado aqui no Velho Testamento que ele iria entrar em Jerusalém, faltando uma semana para morrer, mas ele entraria montado num jumentinho. Só que Jesus não tinha um jumentinho. Aí ele fala para os discípulos assim: olha, faz o seguinte, eu vou ficar aqui esperando, porque eu tenho que entrar na cidade montado num jumentinho. Você entra na cidade, vai ter um salão bem grande, vai ter um jumento na frente do salão. Você vai lá, pega o jumento e traz ele para cá. Os discípulos falam: mas o jumento não é seu, como é que você sabe que vai ter um jumento lá? Jesus responde assim: vai e pega e depois eu devolverei para ali aonde ele estava antes.
Olha, os discípulos vão lá, chega lá, tem um jumentinho do jeitinho que Jesus tinha falado. Agora os discípulos trazem o jumento, Jesus monta no jumento e entra no jumento para dentro de Jerusalém. O que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar que Jesus veio para ter a identidade que o homem perdeu, Jesus veio para multiplicar o que o homem não multiplicou, e Jesus veio para tomar a autoridade que Adão entregou para o pecado e para a morte. Você sabe que Deus não fez você para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. O propósito é que você entenda que o Senhor te chamou para dominar sobre o ambiente que você vive. Por que o Senhor mostra para nós que Ele exerce autoridade sobre as aves, sobre os peixes e sobre os animais? Para provar que realmente o que Ele quer é que o homem domine. O Senhor te chamou para dominar. Jesus vem e recupera o domínio que o homem tinha perdido. Esse domínio ele tem por conta da identidade. Agora tudo bem, nós ouvimos tudo isso aqui que eu estou falando há 40 minutos. O que você tem a ver com isso? O que isso muda na sua vida hoje, no ano de 2019, em março, começando um novo mês, o que muda para você? Olha, isso tem totalmente a ver com a vida que eu e você vivemos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios 4, o irmão do violão pode vir aqui. Efésios 4, 22. Olha o que diz lá. Efésios 4, 22. Vou ler até o 24. Está escrito assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui para nós. A Bíblia está dizendo para nós que nós tínhamos uma velha natureza. Eu devo me despir da velha natureza e me vestir com a nova natureza. Você estava vestido com a natureza de Adão, a natureza de Noé, a natureza de Abraão. Uma natureza que não exerce domínio, uma natureza que não é a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para mim, eu estou coberto de pecado. Agora eu tiro essa cobertura e me recobro de Jesus, da nova natureza. Ó, essa blusa aqui de quem? Do Marcos. Tá bom, vou te devolver, fica tranquilo. Ó, você está olhando para mim aqui, está olhando para mim? Eu estou com roupa de pastor, não estou? Roupa de pastor. Você olha para mim, é pastor. Agora, eu coloco a roupa do Marcos. O Marcos, tá tudo cabeça. Olha, como o menino tira a blusa, ó. Agora, eu ponho a roupa do Marcos. Quem que você está vendo aí? O Marcos. Né? O Marcos. É a mesma coisa o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo para você que agora você foi recoberto de Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas não vê mais a velha natureza. Ou melhor, as pessoas até podem ver a velha natureza, mas quando Cristo olha para você, Ele não vê mais. Segura aí, Marcos. Quando Cristo olha para você, Ele vê a nova natureza. E a nova natureza tem autoridade, tem autorização, pode exercer domínio no ambiente que você vive. Sabe, Jesus morreu na cruz para isso, Ele veio para isso. Sabe, as noites que você não dorme, você já tem autorização para dormir a noite inteira. Sabe por quê? Porque eu estou recoberto de Cristo.
Eu posso tudo que Ele diz que eu posso. Sabe as lágrimas que você derrama com vontade de não viver mais? Pois é, você não precisa mais derramar. Sabe por quê? Porque essa é a natureza caída. Agora você está recoberto de Cristo. Sabe o seu casamento que não faz sentido, que não tem motivo de existir? Pois é, esse é da velha natureza. Agora você tem motivo, sabe por quê? Porque você está recoberto de Cristo. Jesus veio, não foi para mandar em pato, em ganso, em galinha, em lambari, em jumento. Jesus fez tudo isso só para mostrar para você que Ele te dá novamente a autoridade que foi perdida lá no jardim. Olha, por acaso Deus te chamou para mandar em ganso? Olha meu pedete, ó, assim, que autoridade. Rei das galinhas. Ó, quer ver? Ó os cachorros, ó. Vem, vem. Ó. Eita, estou exercendo domínio. Não, isso é loucura, isso é... Você tem que dizer, né? Tudo isso que Jesus fez foi só para comprovar para nós que temos a mente desse tamanho, que Ele veio para te dar autoridade e para te recobrir dele. Olha, vou ler de novo agora. Efésios. Portanto, abandona a velha natureza. Larga a mão da velha natureza. Para de murmurar com a velha natureza. Para de dizer que o casamento está uma porcaria. Para de dizer que você não vai chegar em lugar nenhum. Para de dizer que você casou errado. Para de dizer que você não vai prosperar. Para de dizer que você nasceu para viver em depressão. Pare de dizer que a sua família não chega em nada. Isso é da velha natureza. Que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, de destruição, pelos desejos enganosos. Essa é a realidade da velha natureza. Vive com desejos enganosos, não são verdadeiros. Versículo 23. É preciso que o coração e a mente seja renovado. Sabe por que você vive mal? Porque não renovou o entendimento. Você ainda vive como fosse a velha natureza. Você ainda vive achando que você tem direito sobre alguma coisa. Você ainda vive achando que você precisa adquirir a autoridade. Você ainda vive achando que você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Você ainda vive achando que você não pode abrir a sua casa para ter uma célula, porque você ainda fuma, ou porque você ainda faz alguma coisa de errado. Muda a mente, renova a mente. Versículo 24. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus. A nova natureza não é obra de homem, a nova natureza é criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Olha aí, o homem foi criado lá em Gênesis com a imagem e semelhança. Agora Deus criou a nova natureza, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Olha, o Senhor já deu uma nova vida para você. Você precisa fazer o quê? Crer. Só crer. Eu creio que o Senhor me deu uma nova vida. Eu creio que o Senhor me deu uma nova autoridade. Eu creio que o meu casamento pode mudar. Eu creio que a minha realidade pode ser diferente. Eu creio que eu não nasci para sofrer. Eu não nasci para morrer na depressão. Eu não nasci para não dormir. Eu não nasci para, enquanto estiver cozinhando, estar chorando lá, com vontade de não estar onde eu estou. Não, isso tudo é da velha natureza. O Senhor te deu uma nova vida. Sabe por quê? Porque Deus um dia falou: Jesus, meu filho amado, você vai ter que descer. Você vai ter que ir, porque nenhum dos homens fez o papel direito. Mas você, que é a minha imagem, a minha semelhança, você vai descer e vai dar vida para eles. Sabe por que você está aqui hoje? Porque de alguma forma você já teve um encontro com a nova natureza. Você sabe que o mundo não tem nada para você. Você já sabe que a bebida não tem nada para você. Você já descobriu que o Senhor tem um projeto para você. Basta agora fazer o quê? Desfrutar. Basta agora viver essa realidade.